Olá pessoal, como que vocês estão? Chegamos ao 35º encontro do Chá com os Mestres. Vocês acreditam nisso? Já estamos no número 35. E eu estou muito feliz comigo mesma, honrada comigo mesma de ter permanecido constante nessa caminhada, nessa missão que os mestres me pediram para que eu fizesse. Muitas vezes a gente se empolga, inicia, aí vem alguns percalços no meio do caminho, a gente já desiste, mas não, eu tô aqui firme e forte com vocês, os que estão aqui toda semana comigo, parabéns também por vocês se comprometerem com vocês mesmos, porque ninguém vai fazer por vocês, ninguém vai estar aqui por vocês, então parabéns por vocês estarem nesse 35º encontro do Chá com os Mestres. E o encontro de hoje vai ser sobre a comunicação com o nosso corpo, as necessidades do nosso corpo, porque o nosso corpo é o nosso veículo sagrado. E eu vou pedir para que vocês pausem esse vídeo, peguem um papel, um lápis, se não tiver lápis, peguem uma caneta, porque a gente vai fazer no final, na vivência, um exercício. Peguem um chazinho de vocês também, hoje eu tô tomando um chazinho de hortelã. Peguem a água para fluidificar, para energizar, para o final da vivência, o final desse encontro, vocês tomarem a água. E eu vou iniciar esse encontro de hoje com algumas perguntas, né? Então, o que você tem feito pelo teu corpo? Essa é a primeira pergunta. Você tem se conectado e conversado com ele a todo momento, todos os dias da tua vida? E talvez essas perguntas, né, essa conversa pareça uma conversa de louco, mas não é. A gente precisa começar a se conectar com o nosso corpo. E a gente não vai conseguir ser conectado da noite para o dia. É um processo. Eu comecei a estar mais alinhada com o meu corpo mesmo esse ano de 2026. Porque antes eu tinha bastante dificuldade, eu conversava com ele, né, todos os dias, às vezes eu sentia o que ele queria, às vezes eu não sentia, então é um processo que demora, não é um processo que vai ser assim de uma semana para outra, da noite para o dia, ou do dia para a noite, de um mês para o outro, não vai ser um processo rápido, é um processo que a gente leva, é uma construção, é uma via de mão dupla, a gente confiando nele e ele confiando na gente. E essa conversa que a gente tem que ter com o nosso corpo é uma conversa sensata, porque a gente precisa ter uma conexão, um amor, um cuidado e admiração com o nosso próprio corpo. O nosso corpo é o nosso veículo sagrado, é o que nos conduz na nossa caminhada. Se ele tá fraco, se ele não tá muito bem, a gente também não vai conseguir andar, a gente não vai conseguir ir de um lugar para o outro, a gente não estaria aqui se comunicando. Né? Eu não estaria aqui me comunicando com vocês não estariam aqui olhando esse vídeo, esse encontro. Então, o nosso corpo físico é o nosso veículo sagrado. Então, comecem a ouvir ele. E eu tinha falado sobre as necessidades do nosso corpo em algum outro encontro, que eu não me recordo, mas não era o foco, então a gente não deu atenção, mas hoje ele é o foco. O nosso corpo, ele é o foco no dia de hoje. As necessidades do nosso corpo são o foco. Então, a gente está vivendo numa loucura nessa era, né? É uma loucura. A gente está sobrevivendo porque a gente, né, faz as coisas, está sempre na correria, faz uma coisa e vai outra, e a gente não tem tempo para parar, para conversar com o nosso corpo, para sentir o que ele precisa. O que ele precisa se alimentar, o que ele precisa para ser nutrido. Né? Na hora do almoço, por exemplo, ou no café da manhã, ou numa janta, o que ele precisa? A gente simplesmente vai, a gente não tá em presença, então a gente tá no automático, a gente tá que nem um robô. Quando a gente tá que nem um robô, o que vão nos dando, a gente vai ingerindo, a gente vai fazendo, a gente não questiona mais as coisas, se aquilo realmente tá certo ou não. A gente vê a televisão e aquilo vão falando pra gente fazer, e a gente vai fazendo. Quando a gente for ver, a gente tá se sentindo cansado, estressado, esgotado, a gente não tem mais energia para nada. Por isso, a importância de voltar pro centro, que eu tanto falo, parece que já tá chato, mas é importante a gente voltar, a gente ficar em presença, a gente parar e dizer o que você precisa para ser nutrido.
tem que perguntar pro corpo o que ele precisa para ser nutrido. E não vai ser na primeira vez que ele vai responder, realmente não vai. Mas é um processo, como eu falei, é uma construção, os mestres dizem. A gente precisa ter essa via de confiança, que nem quando tu vai estar conhecendo uma pessoa, tu não vai se conectar com ela, tu não vai confiar nela já do dia pra noite. É um processo, é uma construção, é um processo. Então, com o nosso corpo é a mesma coisa, porque a gente perdeu totalmente essa conexão com ele. Olha quantos anos que a gente vem colocando pra dentro dele coisas que pra ele não é bom. Porque simplesmente é mais fácil de pegar, é mais rápido, não precisa ter o tempo de fazer, então vamos comer, vamos qualquer coisa, só para matar a fome. Só que a gente matando a fome, a gente não tá nutrindo o nosso corpo. É a mesma coisa a gente pegar um carro a gasolina e botar diesel, ou um carro a diesel e botar gasolina. Ele não vai durar muito tempo, ele vai durar pouquíssimo tempo, né? Falando bem a verdade, vai durar pouquíssimo tempo e ele vai simplesmente pifar. Então, olha, vamos nos comparar e olha quanta coisa a gente já não tá colocando há 10, 20, 30 anos colocando bobagem, porque dizem que determinada coisa é bom. Vai ver, só tem porcaria nos ingredientes, tô falando de alimento, né? Mas é muito mais do que só os alimentos. Então, se você chegou até aqui, não é por acaso, né? Os mestres, teus guias, teus anjos da guarda que te botaram até aqui. E por mais que algumas pessoas dizem, não, mas isso é clichê, se eu cheguei até aqui é clichê, isso não é sinal de nada, isso não funciona. Funciona sim, é você que precisa estar atento aos sinais. E os mestres estão dizendo para que a gente deixe nosso ego de lado e assuma realmente a responsabilidade, porque ninguém vai fazer por nós, é a gente que vai fazer por nós mesmos. Então seja mais humilde. Olhe realmente que você está errando, que você está desconectado, que você está que nem um robô, que você está colocando qualquer coisa porque é mais fácil, porque não precisa fazer, porque não precisa esperar, porque você está cheio de coisa, porque não dá tempo. É melhor você assumir do que você continuar vivendo nessa loucura, porque um dia a conta vai chegar, a conta chega. Pode ser daqui 5, 10, 15 anos, mas a conta chega. Então, seja humilde, volte pro teu centro. Os mestres estão dizendo assim, filhos, tirem esse ego daí, sejam humildes e venham se conectar com o corpo de vocês, com o coração, com o eu superior de cada um de vocês, com as células de vocês, com o DNA que cada um de vocês tem, com a alma, para que vocês possam voltar para o caminho da fonte divina, para o caminho de volta, para o lar de cada um de vocês. E os mestres, né, falaram no exemplo do automóvel, que eu já falei aqui para vocês. Então, a gente precisa ter muita paciência nesse processo. Muita paciência, muita força, muita disciplina, muita constância, porque às vezes vai ter dias que a gente vai sair da rota, né? Que a gente vai cair, mas a gente precisa voltar. Não, se eu cair hoje, agora deixa. Agora eu caí, então eu vou ficar no outro caminho. Não, caiu, volta. Caiu, volta. Até a gente manter, até aquilo fazer parte da nossa vida. E até aquele outro caminho que a gente caía, não fazer mais sentido pro nosso coração, pra nossa alma. Porque vai chegar o dia que esse outro caminho de não cuidar do corpo, de não olhar para ele, de se alimentar com porcarias, com coisas não nutridoras, não vai mais fazer sentido. Isso eu posso dar certeza para vocês. No início dá vontade de sair, porque daí a gente começa a se comparar com os outros, né? Mas depois isso não vai mais fazer sentido. Sempre esse processo de mudança tem uma resistência, né, do nosso inimigo interno, e Deus começa a testar, né? Daí, por isso que vem as pessoas, né, testando, colocando em tentação. Mas eu posso dar certeza absoluta que um dia isso acaba. Então se mantenha firme, se mantenha disciplinado, constante, com foco, força, paciência no processo. Hoje eu tô me enrolando nas palavras, mas é isso daí. É o nosso dia a dia, a nossa vida, é a vida que a gente vive. Não é perfeito, às vezes a gente erra e às vezes sai tudo certo. Então, voltando para o nosso encontro,
Os mestres falaram, né, que é um processo que leva tempo, como eu falei. Porém, se a gente fizer com amor, com aceitação, ele vai ser mais alegre, ele vai se tornar mais leve, mais alegre. E assim talvez vai durar um tempo menor. E levando um tempo menor, a gente tornando esse processo mais leve, a gente fazendo com alegria, com amor, com leveza, a cura chega mais rápido na nossa direção. Quando a gente faz algo por fazer, aquilo se torna pesado e a cura não vai vir nunca, porque quando a gente faz sem amor, sem alegria, a cura não vem, porque o nosso corpo sente, a nossa mente, o nosso coração. Então, ver se faz sentido isso para vocês em algum nível. E talvez algumas pessoas, né, estão se perguntando, tá, Cris, mas por onde eu começo então? Preciso de um norte, né, para começar. Então, vocês vão começar o primeiro passo, né? Os mestres me deram 3 passos. O primeiro passo, se você quer começar a voltar, muito antes de você se conectar com o teu corpo, tu tem que se conectar, né, com a Mãe Terra. Então, ter contato com a natureza, no mínimo umas 2, 3 vezes por semana. Então, assim a gente vai conseguir regular as nossas emoções, vai acalmar o nosso coração, vai acalmar o nosso sistema nervoso. A gente tendo esse contato com a terra, seja pisando na grama, pisando na terra, pisando na areia, pisando no mar, né? Tendo esse contato, abraçando uma árvore, tendo contato com a natureza, ficando ali no mínimo uns 30 minutos, umas 2, 3 vezes por semana. Um dia 30 minutos, outro dia 30 minutos e outro dia 30 minutos, a gente começa a regular o nosso sistema nervoso, a gente começa a voltar para o nosso centro, a gente começa a ficar mais em estado de presença. E esse é o primeiro passo. Então, não acho que vocês vão ir uma vez por semana ou vão ir uma vez e tá tudo certo, eu consigo. Tô regulado, agora eu vou conectar com o meu corpo. Não é assim que funciona, é um processo, como eu falei. Então, a gente tem algumas tarefinhas, né, ao longo desse processo que elas têm que entrar para nossa rotina, elas têm que virar algo intrínseco para nós. Elas têm que ser um ritual na nossa vida. Então, a gente fazer essa desconexão com o mundo exterior, com o celular, com a internet e se conectar com a fonte divina. E a terra, a areia, o mar, cachoeira, grama, árvore, é uma das formas de se conectar com a fonte divina. Tem vida ali. E aquela vida é pura, então a gente se conectando ali, a gente vai voltar para o nosso centro. O segundo passo que os mestres pedem é a gente perguntar realmente para o nosso corpo diariamente o que precisa ser ajustado. Daí eles falam, né, é algo relacionado com a alimentação? Perguntar. É algo relacionado com a atividade física? Eu preciso mudar, eu preciso aumentar, eu preciso diminuir, eu tô fazendo muito, eu tô fazendo demais? É algo relacionado com o nosso sono? Como é que tá o nosso sono? É algo com relação a alguma dor que estamos sentindo, mas estamos com receio de procurar um médico para olhar para aquela dor, falta coragem, né? Algumas pessoas podem estar sentindo isso. Alguma falta, um excesso de vitaminas, porque a falta de vitamina também nos deixa prostrados, cansados, mas o excesso também traz sintomas para o nosso corpo. Então, é importante a gente procurar a ajuda de um médico ou de uma nutricionista, que vai olhar para essa parte das vitaminas, dos minerais que a gente tá precisando ou não, porque muitas vezes a gente o fulano tá tomando tais e tais vitaminas, eu também vou tomar. Aí toma, mas o teu corpo nem precisa daquelas vitaminas, na verdade teu corpo tá precisando de outras que tu nem, só porque o outro tá tomando tá fazendo efeito para ele, tu acha que pra ti tá fazendo efeito e não vai fazer efeito nenhum, na verdade tu vai ficar com excesso daquelas vitaminas. E quando a gente fica com excesso daquelas vitaminas, ele sobrecarrega rins, né? Então a gente precisa ter bastante cuidado de tomar vitaminas e minerais sem uma orientação de um médico, de um nutricionista. Isso é muito sério, pessoal. E o que mais que os mestres falam aqui? Mestres também dizem, né, que não é para vocês terem medo, né, de ir atrás da cura, porque a primeira e maior missão de cada um de nós aqui, de todos os seres humanos, é se curar. E para isso precisamos ir atrás da cura, que vai gerar desconfortos, dores, tristezas, culpas, raiva, ressentimentos, e todos esses sentimentos negativos
mas que com o auxílio dos guias de cada um de nós, né, de cada um de vocês, com a ajuda, né, dos mestres e a ajuda da fonte divina, vocês irão, né, ressignificar e curar para irem em direção a uma nova etapa da jornada individual de cada um de vocês. Os mestres passaram esse recado. Então, os mestres pediram para dar um exemplo meu, né? Eu iniciei nesse processo de olhar com mais carinho para o meu corpo, para ouvir os sintomas e ir atrás, né, do que estava acontecendo comigo, já faz um tempo. E eu fui me conectando com ele, o que eu precisava comer a cada dia. E hoje eu posso dizer para vocês que esse ano, né, é muito sincrônico, porque tem dias que eu sinto uma vontade de comer, hoje eu tô com vontade de comer atum, e aquela vontade enorme de comer atum, que não tem como não comer atum. Tem dias que eu sinto uma vontade enorme de comer cenoura crua, tem outros que eu sinto uma vontade enorme de comer, sei lá, batata salsa. É umas coisas bizarras, mas são alimentos nutritivos, que é o teu corpo que tá pedindo. E parece que assim, que a gente tá grávida e quer comer muito aquilo, mas não, eu posso dar certeza pra vocês que eu não tô grávida, que é o corpo pedindo determinado alimento. Esses dias eu tava com uma vontade de comer pinhão passou. Esses dias eu tava com vontade de comer coração de galinha, que tem muito ferro, que eu realmente tava num período que eu precisava, e fui lá e comi, e passou a vontade, me senti melhor, me senti menos cansada. Então, é lindo ver isso. É divino a gente poder ouvir o nosso corpo. Então prestem atenção nisso, pessoal, que esse é o segundo passo, para que a gente vá pro terceiro, né? Porque o terceiro passo o primeiro passo, precisa estar já intrínseco, precisa ser constante na nossa vida, que é esse contato com a natureza. E identificar os ajustes do segundo passo. Então, o que eu preciso fazer, né? Se conectar, o que eu preciso fazer primeiro? Sentir o coração, que é isso que a gente vai fazer agora. E o terceiro passo é uma continuação do segundo, porque a gente vai direcionar. Então, para onde você precisa ir, por exemplo. Então, se é para o médico, nutricionista, por exemplo, para ver a questão das vitaminas e minerais, né? Os mestres disseram, né? Vai ajustar, os médicos também vão olhar se é ajuste de fungos, parasitas, porque os fungos e parasitas, eles também nos dão uma vontade enorme de comer doce, de comer porcaria. Quando a gente tá com algum desequilíbrio emocional, também a gente sente muita vontade por doces. Então a gente precisa ter esse discernimento. Será que é a parte emocional que eu preciso olhar primeiro, para que as outras sejam mais fáceis que vão sendo introduzidas automaticamente? Porque prestem atenção, digamos assim, que se eu tô com falta de vitamina, por exemplo, né, tô com parasitas, enfim, alguma coisa assim, vou no médico, vou no nutricionista, eles vão, né, ajustar, vão me dar medicamentos, suplementos, enfim, e eu vou começar a me sentir melhor, com mais vitalidade. Eu me sentindo com mais vitalidade, melhor, eu vou ter um sono melhor, eu vou começar a ter energia para fazer atividade física, e assim eu vou incluindo automaticamente na minha rotina as outras coisas. Mas se eu tô com alguma coisa emocional, será que se eu não ir para uma terapia, não vai me ajudar a meu sistema nervoso ficar melhor e as outras coisas automaticamente serem introduzidas? Então prestem atenção na importância que é olhar para tudo isso no nosso corpo. Então, por isso que eu digo, o nosso corpo é o nosso veículo sagrado. Esse encontro de hoje tá muito especial, tá muito valioso, e eu espero que vocês sintam o quão valioso ele tá. Se vocês pegarem, né, estiverem de coração aberto e colocarem todo esse conhecimento, tudo que eu falei, tudo que os mestres trouxeram aqui pro coração de vocês, pra consciência de vocês, e vocês realmente começarem a aplicar na vida de vocês. Porque tudo que a gente aprende, né, tem conhecimento, a gente tem que acolher com amor a energia feminina, que nem eu falei semana passada, e colocar a energia masculina em prática. Então, praticar. Então, vamos equilibrar nossa energia feminina e masculina nesse encontro já de hoje, com o nosso corpo. Então, agora, eu quero vocês praticando. Eu e vocês, né, porque eu vou praticar junto com vocês. Por mais que eu já esteja um pouco mais conectada com o nosso corpo, né, com o meu corpo, no caso, sempre tem algo para ajustar, né? A gente precisa ser humilde e sempre tem algo para ajustar. Sempre a gente vai ter algo. A gente tá aqui vivendo uma vida terrena, então a gente não é perfeito. A gente precisa sempre ajustar algo. Sempre, né? Ajustando a rota, ajustando a rota, ajustando a rota. Então vamos lá, eu quero que vocês fechem os olhos e vão respirando profundamente. Vão relaxando os pés, as pernas,
Peguem a folha de vocês, o lápis ou a caneta. E vão relaxando os pés, as pernas, o quadril. Vão voltando por aqui para agora. Vão relaxando o abdômen, o tronco. Relaxando os braços, o pescoço. Relaxando a cabeça, a língua dentro da boca. E vão entrando num estado de relaxamento de uma forma harmoniosa. Neste momento, focando no nosso centro do nosso chakra cardíaco, visualizamos, imaginamos uma luz dourada com azul celeste, expandindo no centro do nosso chakra cardíaco, tomando conta de todo o nosso ser, de todos os nossos corpos, iluminando um caminho que a gente vai seguir nesse momento. Mestre Jesus Cristo, Mãe Maria estão um de cada lado e vão nos auxiliar nesse processo. Nós estamos caminhando no meio da natureza, fazendo contato com a Mãe Terra, passando pelo primeiro passo. Nesse caminho tem flores, frutos, árvores, cachoeira e vamos sentindo cada parte da Mãe Terra, nos nossos pés, nos nossos braços, a água que jogamos no nosso corpo da cachoeira. Isso nos dá uma alegria, nos sentimos completamente preenchidos de amor, de alegria, de amparo diretamente da fonte da criação. E a partir deste momento, os mestres Jesus Cristo e Mãe Maria eles nos perguntam, agora que a gente vai para o segundo passo, qual o primeiro passo que vocês precisam fazer para que o restante seja introduzido com mais facilidade, seja uma coisa mais automática na vida de vocês. Então, perguntem para os mestres, aproveitem esse momento, perguntem para o Mestre Jesus, para a Mãe Maria, perguntem para o coração de vocês qual é o primeiro passo que vocês têm que dar. É com relação à parte emocional, é procurar uma terapia, algo relacionado, de repente, a algum medicamento que você precisa neste momento da tua vida, para que você consiga ter forças para ajustar a tua alimentação, o teu exercício físico, o teu sono. Ou é algo relacionado a tua alimentação, que você precisa ir no médico, no nutricionista, ajustar vitaminas, alimentação, para que você tenha energia para ir para um exercício físico, para que a tua parte emocional seja ajustada com suplementos, com as vitaminas que estavam em falta do teu corpo. É algo relacionado primeiramente a exercício físico, de repente você não está fazendo nada e você precisa fazer um exercício físico para que aquilo te dê forças para você ajustar o restante. Então pergunte para o seu corpo, o que precisa ser ajustado nesse momento? Anotem. Agradeçam por esse momento, anotando a resposta que vocês tiveram, porque esse é o que vocês precisam focar neste momento. Os mestres estão falando, Mestre Jesus e Mãe Maria. Eles vão estar com vocês nesse processo, com cada um de vocês eles vão estar. Vocês precisam chamá-los, mas eles vão estar com vocês. Não desistam. Foquem nesse primeiro quesito que eles falaram para vocês. Que o restante vai ser inserido com o tempo, mas vai ser inserido automaticamente. Vocês vão inserindo, porque vai abrindo espaço para vocês irem inserindo os outros quesitos na vida de vocês. Para ir ajustando, sabe? Fazendo esses pequenos ajustes, os mestres estão falando. E o terceiro passo, ele já é intrínseco. Então, vocês, para ir para o terceiro passo, vocês precisam agir após essa vivência, após esse encontro.
Então, vocês tiverem esse contato com a Mãe Terra, a importância que é ter esse contato, então, coloquem em prática isso na vida de vocês, Mestre Jesus está pedindo. O segundo passo vocês já têm, vocês precisam agora ir atrás, agir. Só depende de vocês, ninguém vai fazer por vocês. E o terceiro passo é o agir do segundo passo, como eu falei antes. Mãe Maria vai nos dar todo o amparo, todo o colo, todo o amor que a gente precisa para a gente se permanecer constantes na caminhada, nesse novo caminho que a gente vai escolher, ajustar, né, e seguir na nossa vida, esses ajustes que a gente vai fazer pouco a pouco no nosso dia a dia, na nossa rotina. Mãe Maria sempre vai estar conosco, nos dando amor, força, colo, amparo. Mestre Jesus vai também estar nos dando sempre muita sabedoria, muito amor e amparo também nessa caminhada de transformação que vamos fazer. Vão ser os pequenos ajustes do nosso dia a dia que trarão grandes resultados daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então, não desistam, eles estão falando. Escutem ele falando para vocês. Não desistam, filhos. Não desistam. Eles nos dão a mão agora, cada um de um lado. A gente caminha mais um pouco, curtindo a natureza, olhando o céu, respirando esse ar puro. Então eles se despedem da gente. Mestre Jesus nos dá um abraço bem apertado. Abracem, Mestre. Mãe Maria também nos dá um abraço, um colo da mãe, um colo aconchegante, amoroso, acolhedor. E assim eles se despedem, mas deixam toda essa energia das chamas dourada, amarela e azul celeste. E agora nós vamos voltando para aqui, para agora, com essa sensação de tarefa cumprida. E vamos voltando, mexendo os pés, as pernas, a cabeça. Em 3, 2, 1, podemos abrir os olhos. E aí, como é que vocês estão? Me contem aqui nos comentários, se vocês sentirem o que veio para cada um de vocês, qual é o primeiro passo que vocês têm que dar. Porque os outros vai ser incluído de uma forma mais leve. É como se vocês dessem o primeiro passo e o caminho fosse abrindo, assim, sabe? Então, vocês vão fazer esse primeiro passo, vocês vão ir atrás, vão ajustar, precisam ter disciplina com esse primeiro passo, precisam continuar constante na caminhada, além de ter um contato com a natureza, mas esse primeiro passo aqui, esse primeiro quesito do segundo passo, precisam ser constantes para que os outros quesitos sejam incluídos de uma forma harmoniosa, leve e amorosa na vida de vocês. Então vamos lá, vamos tirar a cartinha da semana, do encontro, para nós finalizar esse nosso encontro com chave de ouro. Vamos ver qual é a mensagem da semana. A sabedoria e o discernimento nos ajudam a tomar decisões mais assertivas em nossa vida. Como você tem praticado essas virtudes no seu dia a dia? A sabedoria nos impulsiona a buscar e vivenciar o conhecimento, enquanto o discernimento nos dá clareza para lidar com as situações que surgem. Eu sou um sábio e escolho ter discernimento nas minhas decisões. Olha só, pedindo muita sabedoria e discernimento para esse nosso encontro de hoje. Então, que Mestre Jesus, Mãe Maria nos tragam, né, nos ensinem, nos coloquem em situações para a gente ter muita sabedoria e discernimento, para que a gente realmente cuide e zele o nosso corpo, porque é o nosso veículo sagrado, é o que nos faz ir além, se comunicar, ir, né, se mover, se locomover, se movimentar. Então, sem ele, a gente também não é nada nessa vida. Então, fiquem com esse encontro de hoje, acolham todos esses ensinamentos, coloquem no coração e comecem a praticar na vida de vocês. Vamos equilibrar a energia feminina e masculina. Certo, pessoal? Fiquem com Deus, fiquem com os mestres, anjos, arcanjos. Um beijo no coração de cada um de vocês.